Tinha uma mochila pesada, andava-me aqui a transtornar nas costas, tirei-a, entreguei ao Pai, entreguei a Jesus e agora tenho uma mochila muito mais leve. E é paz, é aquela paz, é aquilo que muitos de vocês podem também dizer que sim, é que às vezes ao longo da nossa vida, tanto aos mais velhos como aos mais novos, nós tínhamos aquela alegria que nós não sabíamos onde é que vinha, ou aquela felicidade, às vezes aquele ânimo que nós não nos esforçávamos muito e tínhamos, ok? Aquela paz que de vez em quando surgia e nós não sabíamos onde é que ela vinha, mas só vinha de um sítio, era lá de cima, era do Pai, era do Espírito Santo que havia em nós, uma luzinha, no meu caso era uma luzinha muito quase apagada, e assim que Deus entrou na nossa casa, a luz aumentou e agora somos muito melhores. Era essa alegria, era essa paz que nós tínhamos, que de vez em quando surgia, nós agora já sabemos de onde é que ela vem e somos muito gratos. A palavra de hoje que eu tenho para vocês é gratidão. Sejamos gratos todos os dias pelas coisas más, pelas coisas boas, tudo o que foi na nossa vida, sejamos gratos pelo ar que o Pai respirou para dentro dos nossos pulmões. Sejamos gratos por tudo, sejamos gratos mesmo pelas coisas más do dia-a-dia, porque ela é que nos ensina a sermos ainda mais gratos e pelas coisas boas também, por tudo o que surge na nossa vida, está bem? Gratidão e por fim o que eu tenho-vos para dizer é que quando virem o meu batismo, lembrem-se do vosso, está bem? Lembrem-se do que vocês sentiram antes, do que sentiram no próprio batismo e do que sentiram depois, está bem? Este é o meu testemunho, muito obrigado. Bom dia, meu nome é Fabiana, sou esposa do Carlos. Estou um bocadinho nervosa, eu sou um bocadinho tímida, por isso falar para muita gente deixa-me assim um bocadinho nervosa. Eu preparei aqui alguns pontos que queria contar no meu testemunho. Basicamente, antes de conhecer Jesus, eu era uma pessoa muito ansiosa, depressiva. Cresci sem ter uma relação boa com a minha mãe. Por fora eu sorria, estava aparentemente feliz, mas por dentro eu vivia profundamente infeliz. Não sentia alegria em viver. Desculpem. Tinha ataques de ansiedade, cheguei a ter pensamentos suicidas, estava num sítio muito escuro. Apesar de ter crescido numa família católica, chamado não praticante, só ouvi o verdadeiro Evangelho através de uma jovem americana que partilhava a palavra de Deus. Comecei a ver bastantes vídeos em que ela falava sobre isso. Ao mesmo tempo, o meu marido começou a interessar-se por teologia e as nossas conversas também ajudaram a despertar em mim o desejo de saber mais, de procurar a verdade. No dia 7 de maio eu estava de baixa psicológica, com vários problemas no trabalho, afastada da minha mãe. Também estava fisicamente doente e nesse dia eu arrependi-me dos meus pecados e pedi que Jesus me salvasse. E naquele instante eu senti uma paz e um amor que eu nunca tinha experimentado na minha vida. Chorei ainda mais porque eu tive a certeza que Jesus me tinha ouvido e que me estava a consolar. E a partir desse dia, essa paz nunca mais me deixou. A minha vida transformou-se. Eu reconciliei-me com a minha mãe, que também se arrependeu e também entregou a vida dela a Deus. Hoje temos uma relação como nunca tivemos até então, uma relação muito boa. Os problemas que eu tinha também no meu trabalho acabaram por se resolver. Voltei ao trabalho, a sair da baixa, e até o dia de hoje eu nunca mais senti pensamentos depressivos, nunca mais senti ansiedade. Eu vivo com alegria, vivo com paz, e vivo com muita gratidão. Gratidão pela a nova vida que Jesus me deu. Eu choro porque me lembro daquilo que eu sentia antes
antes de conhecer Jesus e sei o que é sentir dor, o que é estar perdida e choro porque estou grata por ter tido esta nova oportunidade na minha vida. Eu quero ser batizada para testemunhar publicamente que Jesus foi o meu Salvador e quero mostrar obediência à sua vontade. Amém. Podemos ficar de pé mais uma vez e, dando sequência ao que o nosso irmão Carlos disse, vamos agradecer ao nosso Deus pelos dias bons, pelos menos bons, mas sobretudo por momentos como estes, almas rendidas a Cristo. Amém? Mais uma vez, e eu quero chamar aqui agora a Lizzie e a Beatriz. Bom dia. Para quem não conhece, eu sou a Beatriz, a filha do Bruno e da Cristina e irmã de Samuel, e tenho 16 anos. E quando tinha cerca de 5 meses, os meus pais foram ao Brasil e, como a minha família é toda católica, diziam que eu tinha que ser batizada na Igreja Católica. E então decidiram me batizar.
mas eu não tinha noção e também não percebia do que estava a acontecer. Quando eu tinha 3 anos, os meus pais começaram a frequentar a Igreja Batista de Linda a Velha e desde aí comecei a participar das atividades infantis Fui crescendo, o tempo foi passando e a minha mãe foi me ensinando mais sobre Jesus e sempre me incentivava a procurar a Deus quando tinha dúvidas, mas ainda não tinha aceito Jesus no meu coração. No final de 2023, a minha avó paterna faleceu e eu fiquei completamente triste e eu sempre pedia muito a Deus para que ela conseguisse sair do hospital, mas Deus decidiu levá-la e durante muito tempo não entendia o porquê, se eu pedia tanto. E um mês depois estava no meu quarto, estava triste, não entendia o porquê de Deus a ter levado, parecia que tudo corria mal, não tinha vontade de fazer nada e nem sequer de viver. E parecia que me faltava alguma coisa, existia um vazio dentro de mim. E nesse momento lembrei-me de abrir a minha Bíblia e começar a orar. Enquanto orava, percebi que, apesar de conhecer Jesus desde pequena, nunca tinha tomado uma decisão pessoal de o seguir. Reconheci que era pecadora e que precisava do perdão de Deus e queria que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados e ressuscitou. Naquela noite que eu percebi que, apesar de ter crescido na igreja, ainda não tinha tomado uma decisão pessoal de o seguir. Então, orei, entreguei a minha vida e coloquei a minha confiança toda em Jesus como meu Salvador. A partir daí não ficou tudo perfeito porque eu fazia devocional e no dia seguinte dava desculpa que estava cansada, depois amanhã ia fazer e quando eu percebia já tinham passado 2 semanas e nada, nem sequer tinha tocado na Bíblia. Alguns meses depois dessa noite de ter entregue tudo, o meu pai teve um acidente e desde o momento que a minha mãe me disse, eu ficava muito preocupada, com medo do meu pai nunca mais conseguir andar, ficar para sempre no hospital, mas por um lado eu sabia que Deus estava no controle e que era só confiar. Mas os dias iam passando e o meu pai ia melhorando sempre, mesmo devagar. No meio desse ano comecei a frequentar os adolescentes aos sábados e o que me fez criar mais amizades cristãs na igreja e também aproximar-me de pessoas que não eram assim tão próximas. Em 2025 e neste ano, Deus tem falado muito comigo e tem-me mostrado que não é preciso estar no mundo, fumar, beber para ser uma pessoa divertida. E que tudo é no tempo dele e que não precisamos estar tão preocupados se ele já tem tudo preparado. E para finalizar, queria deixar-vos um versículo que é em Atos 4:12, que diz: "Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos." Ela está muito nervosa, então eu vou estar ao lado dela para guiá-la um pouquinho, para lidar com os nervos, tá? Então, vou ter aqui algumas perguntas, uns pontos que ela possa salientar um pouco no testemunho dela. Então, como é que tu eras antes de conhecer a Cristo? Eu cresci num lar cristão e ia com a minha família sempre aos domingos na igreja, mas não era algo que eu escolhia acreditar sempre e ter ler a Bíblia todos os dias e fazer algo. Então eu ia para a igreja nos domingos, mas na escola era como se não tivesse aprendido nada e fazia como todas as outras pessoas faziam. Então eu era muito também ansiosa acho que foi isso. Qual foi o momento que tu conheceste a Cristo? Quando foi mesmo que percebeste o Evangelho? Foi no meu primeiro acampamento na PV, em 2021.
O que é que mudou na tua vida quando tu... Só um segundo. Quando, em que momento... Não, na verdade, em que momento decidiste arrependeste do... Não, é mesmo isso. O que é que mudou na tua vida depois de pedir perdão a Jesus? Comecei a ser menos ansiosa e comecei a ler mais a Bíblia e reconhecer mais os meus erros também e acho que sim. Tu tens segurança para a tua eternidade? Sim. E por que queres te batizar? Porque quero consagrar a minha vida a Deus e seguir o caminho. Ok. Irmãos, nós agora vamos fazer uma dinâmica um pouco diferente. Foi-me dada a informação de pedir agora aos irmãos para ofertarmos aqui para abençoar a PV. Eles cederam-nos o espaço, deixaram-nos estar aqui e nós, em forma de gratidão e também porque queremos que eles continuem a prestar serviço à juventude e aqui a zona de Ericeira, nós vamos ofertá-los para que eles possam ter mais condições e talvez melhores também. Não que seja mau, atenção, mas que possam melhorar.
atenção. Bom dia. Acho que é muito bom olhar para aqui e não. Bom, os de Samora eu percebo, mas não perceber quem são os de Linda Velha, ou em grande parte dos Linda Velha, quem são os que estão como parte do staff. Acho que é bom. Às vezes, quando estamos sempre, todos os domingos, nas nossas igrejas, parece que nós somos os únicos isolados, que somos os únicos que acreditam em Cristo. Os únicos que acreditam em Cristo e os únicos que servem uns aos outros enquanto estão aqui a tentar falar. Mas é bom quando a igreja realmente se junta e vemos mais caras. O João que estava a dirigir, ele fez publicidade enganosa, ele disse que iam ouvir agora a pregação, só vão ouvir parte da pregação. Eu vou aqui dar a primeira parte em Filipenses, capítulo 2. Bom, como calhou-me a mim ser o primeiro, e também eu acho que é a primeira vez que estou a fazer uma pregação conjunta com alguém. Se houver alguma coisa que não coadume, o que eu duvido, porque é a palavra do Senhor e toda ela concorda, mas se houver algum erro, o erro é do pastor Carlos, ok? Porque eu estou a pregar primeiro, então fica a responsabilidade dele. Irmãos, enquanto ainda estão a terminar de abrir as vossas Bíblias em Filipenses 2, eu gostaria apenas de partilhar que, em conjunto com a Igreja Batista de Loures, eu e o pastor Adilson vamos estar a ir para Moçambique nesta semana e vamos estar a dar formação para pastores. A mim vai-me calhar a parte da exegese e hermenêutica. E nós gostaríamos de fornecer, para alguns pastores que estão em condições precárias, gostaríamos de fornecer 15 Bíblias de estudo, outros 15 exemplares de livros para interpretação da Bíblia e outros 15 exemplares de um pequeno manual que ajuda a lidar com questões eclesiásticas. Todos estes bons materiais de boa doutrina, no total, estes materiais eles irão custar 1.370 euros. O Edvânio da Fiel, ele conseguiu-nos um muito bom desconto nas Bíblias de estudo e nos outros livros, só que entretanto ainda é um valor avultado e nós gostaríamos de deixar o desafio. Se alguém quiser fazer parte, vai haver um cestinho separado ali ao fundo, ou se quiserem podem vir falar comigo e mandar através do MBWay. A Igreja de Loures também está a participar nesta iniciativa e queremos tentar levantar todos estes fundos para podermos abençoar estes pastores que estão em Moçambique. Agora sim, como todos vocês já têm as vossas Bíblias aqui, Filipenses 2, eu gostaria de ler os primeiros 4 versículos que dizem o seguinte: portanto, se há em Cristo alguma exortação, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há qualquer sentimento profundo ou compaixão, completai a minha alegria para que tenhais o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Não façais nada por rivalidade, nem por orgulho, mas com humildade, e assim cada um considere os outros superiores a si mesmos. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Este texto, ele é um excerto da carta de Paulo aos irmãos, aos cristãos que estão em Filipos. Paulo está preso. E este texto ele vem de um Paulo que está a confortar uma igreja que está em profundo pesar. Esta igreja está extremamente triste por aquilo que está a acontecer com Paulo. Por Paulo estar a ser perseguido. Paulo ele está preso, não porque tenha assaltado um banco ou nada parecido. Paulo está preso por obedecer a Deus. Então podem entender, olha, nós somos cristãos, estamos a fazer o correto. Paulo está a sofrer injustiça e nós estamos com o coração pesado por conta disso. Paulo está preso por obedecer a Deus, por viver e pregar o Evangelho. Se nós vamos ao primeiro capítulo desta carta, neste relatório de Paulo, que é o princípio da carta aos Filipenses, ele diz no capítulo 13, no capítulo 1, versículos 13 e 14, ele diz: toda a guarda pretoriana sabe que eu estou preso, mas preso por causa de Cristo.
E também diz, por causa da prisão de Paulo, a maioria dos irmãos ganhou coragem para falar da palavra de Deus sem medo. Capítulo 1, versículos 13 e 14, vemos isto. Toda a guarda pretoriana sabia que Paulo estava preso por causa de Cristo. E por conta desta prisão, muitos irmãos ganharam coragem para começar a falar da palavra de Deus sem medo. Mas é interessante porque vemos no versículo 15, isto que, olha, muito bom, muito encorajador. Paulo ele reconhece que também entre esta maioria que começa a pregar da palavra de Deus, há uma grande maioria que começa a pregar a Cristo motivado por inveja ou por discórdia. Okay? Mesmo entre algo que é bom, pregar a palavra de Deus, o Evangelho está a crescer, há ali um mau coração. Há malta que está a pregar porque toda a gente está a orar por Paulo, eu também gostava que pregassem por mim, que orassem por mim. Então deixa-me aqui pregar, vou combinar com alguém para me mandar uma pedra. Sofri em causa de Cristo. Não sei se realmente será esse o teatro que faziam, mas podem entender este coração desagradável que havia por detrás. Paulo ele dá algumas recomendações aos cristãos em Filipos, e entre elas é que o seu comportamento seja digno do Evangelho de Cristo. Apesar dos adversários, apesar das adversidades. A igreja em Filipos, não somente Paulo, eles iriam atravessar também perseguição. E a perspectiva muitas vezes é que para o mundo, ou para algum crente ou um cristão que tenha má teologia, enfrentar problemas ou tribulação é sinal de perdição. É sinal que estamos a fazer alguma coisa de errado, não estamos a ser abençoados, se estamos doentes, se estamos pobres, é porque não estamos a seguir a Cristo, é sinal de que não estás a ser abençoado. Mas para um cristão, a perseguição, a tribulação, ela é permitida por Deus e é também sinal de salvação. Então, estabelecido, eu acho que aqui ninguém pode levantar a mão e dizer eu nunca passei por uma dificuldade, por uma tribulação, por uma adversidade. Nunca ninguém pode dizer isto. Então está bem estabelecido. Adversários, adversidades, tribulações, elas existem. Mas tudo isto não pode ser desculpa para nos tornarmos amargos, para nos afastarmos da fé, para adotar uma postura de sobrevivência. Olha, eu estou aqui no meio cristão, mas isto é olho por olho, dentro por dentro. Aquele irmão faz-me isto, eu já estou aqui de pé. Olha, na Assembleia temos que tratar isto. Olha, estamos aqui a limpar as casas de banho e o outro usou sonazol, eu usei um produto do chinês e não, temos aqui que eu tenho que mostrar, porque estamos no meio de uma concorrência, de uma competição que está por aqui. Eu não posso usar das dificuldades, das adversidades, muitas vezes do erro do próximo, para competir com os meus irmãos, para ser menos misericordioso, para começar a categorizar pessoas. Eu vou ser honesto, e eu sei que também isto só acontece comigo, nunca ninguém o fez, ok? Então aqui todos podem julgar-me, eu sei que ninguém o faz. Mas quantos daqui entram, e vamos colocar aqui esta sala para não ficar muito explícito e não ficar um bocado só de Samora Correia, mas quantos aqui olham e pensam, olha, aquele ali é bom cristão. Aquilo, pá, ele diz que sim, mas não sei, tenho as minhas dúvidas. Às vezes até os irmãos dão razão, não é? Mas colocamos a categorizar e pensamos, olha, de 1 a 5, epá, para mostrar um pouco de humildade, eu sou um cristão 4. Os outros irmãos são 3, eles ainda vão aprender, ainda vão chegar lá. Só eu é que faço isso? Só eu tenho esta regra de 1 a 5? Não sei. Eu gosto como esta passagem, como este capítulo começa, o capítulo 2 diz: portanto, se há em Cristo alguma exortação, consolação de amor, comunhão de espírito, profundeza de sentimento ou compaixão. Aqui esta pergunta, se há em Cristo algumas coisas destas, se há, ok? Estamos a colocar na possibilidade de não haver, ok? Vamos pensar que não há. Mas se há em Cristo, nós devemos responder tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo. O pastor Carlos em breve vai nos guiar através da palavra, neste modo de pensar de Cristo, mas eu gostava de focar um pouco neste se há em Cristo, esta questão. Se há em Cristo alguma exortação, alguma consolação de amor, alguma comunhão de espírito, profundeza de sentimento ou compaixão, se há em Cristo
algo semelhante. Realmente nós olhamos para Jesus e nós podemos pensar, olha, Cristo, Ele é o Cristo. Olha, Ele é tudo de bom. Ele é perfeito. Ok? Ele é aquilo que eu não sou. Ele é tudo bom, eu sou muito mau. Jesus, Ele era como Deus. Ele estava aqui na Terra. Estando aqui na Terra, Ele estava aqui na Terra apenas para provar o seu ponto, para mostrar como é que as coisas eram. Mas para Jesus não foi difícil viver aqui na Terra. Para Jesus não foi difícil viver aqui na Terra. Ele veio dar o exemplo, mas na verdade Ele é Jesus. Para Jesus dar o exemplo, são peanuts, como dizem por aí, é fácil, não é? Há uns dias atrás eu estava a ler a minha Bíblia e a passagem naquele dia, e lá está, isto também só acontece comigo. A passagem naquele dia parecia dessas passagens que uma pessoa lê e pensa, poxa, mas aqui não diz nada, não há aqui nenhuma promessa, não há aqui nenhum milagre, não há nada a acontecer. Mas isso só acontece comigo, às vezes abrir a Bíblia e não receber nada, não é? Marcos 14, do versículo 43 a 52, eu vou ler, mas é uma passagem quando Jesus está no Jardim das Oliveiras e é consumada a traição de Judas. Lá está, aqueles que conhecem, não é uma passagem milagrosa, não há aqui nenhuma promessa a que nos possamos agarrar. E quando nós lemos uma passagem destas, parece que estamos a ler um pouco de história, apenas. Porque esta passagem diz, enquanto Jesus ainda estava a falar, e lembrem-se, Jesus estava em agonia, ele tinha chamado os discípulos mais próximos para orar com ele, estes discípulos tinham adormecido, e Jesus diz, olha, enquanto Jesus falava, logo chegou Judas, um dos 12, e com ele uma multidão com espadas e pedaços de pau, vinda de parte dos principais sacerdotes, dos escribas e dos líderes religiosos. Aquele que o traía lhes dera uma indicação, dizendo, aquele que o beijar é ele, prendei-o e levai-o com segurança. Logo que Judas chegou, aproximando-se de Jesus, disse, Rabi, e o beijou. Então eles o agarraram e o prenderam, mas um dos que estava ali, puxando a espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. E Jesus lhes disse, saíste com espadas e pedaços de pau para me prender, como se eu fosse um bandido. Todos os dias eu estava convosco ensinando no templo e não me prendestes. Mas isso é para que se cumpram as Escrituras. Então todos o deixaram e fugiram. Certo jovem o seguia envolto em um lençol sobre um corpo desnudo e o agarraram. Mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Nesta passagem, nós podemos quebrar de uma vez por todas este mito de achar que Jesus ele estava apenas a participar num programa de sobrevivência aqui na Terra. Não. Jesus ele é 100% Deus, mas também foi 100% homem. Para ele foi difícil. Para Jesus estar aqui na Terra não foi pera doce. Jesus sabe o que é investir 3 anos na vida de alguém e que, passado um tempo, esta pessoa toma más decisões. Jesus sabe o que é ser traído. Jesus sabe na pele o que é sentir-se abandonado por aqueles que prometeram estar sempre ao seu lado. Jesus sabe o que é chamar amigos para orar e que estes amigos adormeçam ou que não orem. Jesus sabe o que é ser injustiçado. Jesus sabe o que é que digam mentiras sobre si. Jesus sabe na pele o que é a violência e o abuso. Eu não sei exatamente o que é que tu estás a viver neste momento. Que tipo de complicação, aperto, injustiça, insatisfação, traição, abuso, tristeza, eu não sei. Por mais que eu queira confortar-te e dizer, olha, eu entendo, o mais provável é que eu estivesse a mentir, porque eu, ser humano, não entendo a plenitude de todos os sofrimentos que tu podes estar a passar. Mas a Bíblia não nos mente quando nos diz em Hebreus que temos em Jesus um sacerdote que entende aquilo pelo qual nós passamos. Ele não somente entende, mas também se compadece. Ele tem compaixão de nós. Estamos a enfrentar adversidades. Atenção, o egoísmo e o egocentrismo não são a solução. Para de olhar também para os teus irmãos e achar que os teus irmãos são competidores ou são a tua concorrência. Antes preocupa-te com o seu bem-estar, com o bem-estar do teu próximo. Tal como te preocupas com o teu bem-estar. Que não seja a inveja a motivar-te, mas sim que Cristo seja a motivação para fazer o bem. Não sejas um seguidor de Cristo porque isto te enche de orgulho. Ser um seguidor de Cristo humilde. Olha para o teu irmão à direita. Não é para dizer, olha para o teu irmão à direita.
Não te assustes, ele já nasceu assim, mas tens que amá-lo. Olha para o teu irmão à esquerda. Agora, pensa naquele irmão que ele, se calhar, consideraria um cristão nível 2, nível 1, nível 3. Pensa neste irmão. Pensa naquele irmão que também, se calhar, não vais muito à bola. Aquele irmão, tu não dizes isto porque é muito grave, mas aquele irmão que, se ele não fosse salvo, tu não te importavas. Esse irmão... Pensa neste irmão. A todos estes, segundo aquilo que Paulo nos deixou escrito, nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. O irmão à tua direita, à tua esquerda, aquele que tu achas menos cristão, aquele que tu nem gostavas que ele fosse cristão. A todos devemos considerá-los como superior. Ser humilde. Ser humilde. Somos um corpo e é da nossa responsabilidade andarmos juntos em humildade, genuinamente preocupados com o bem-estar do próximo. Somos um corpo. Não é para andarmos às turras, não é para andarmos divididos. Somos uma igreja. Eu gostaria de terminar deixando um versículo que dou graças a Deus pelo pastor que um dia me mostrou. Miqueias 6:8, que diz o seguinte: Ele mostrou-te, ó homem, o que é bom e o que Deus requer de ti. Que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e que caminhes humildemente com o teu Deus. Meu Pai, obrigado pela tua palavra e obrigado porque o teu corpo aqui está reunido, o corpo de Cristo. Somos gratos pelo sangue que foi derramado e que nos uniu. Somos gratos pela salvação que hoje podemos estar a celebrar e a testemunhar. Pai, faz-nos um. Pedimos isto, Pai. Ajuda-nos a caminhar em concordância com a Tua vontade, com a Tua palavra. Ajuda-nos, Pai, a não sermos cristãos arrogantes, a não sermos cristãos competidores, que não sejamos cristãos invejosos, Pai. Pelo contrário, Pai, ajuda-nos a sermos humildes. Coloca em nós, Pai, o mesmo modo de pensar que houve em Cristo. Oramos pedindo isto em nome de Jesus. Amém. O alvo do Senhor para nós está bem expresso nesta passagem que o pastor Mateus nos estava a falar. E no versículo 2 diz-nos que devemos ter o mesmo amor, sermos unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Este é o alvo, é isto que significa ser igreja. É o que o Senhor quer para nós. Eu não sei como é que é lá em Samora, não é? Mas se fossem ali na velha, escolhermos ali a cor da cortina, eu não sei se as cores do arco-íris eram suficientes, não é? Porque toda a gente ia ter uma opinião diferente. É difícil, não é? Juntando agora duas igrejas, acho que ia ser mais difícil. Como é que nós podemos ter um mesmo sentimento, uma mesma alma, um mesmo parecer? Não é? Não podemos, provavelmente, não queremos escolher todos a mesma cor e concordar com ela, mas podemos concordar que a cor não é o mais importante. Podemos concordar que a unidade do corpo de Cristo é o mais importante. Podemos concordar que, seja qual for a decisão, é para a glória do Senhor. E então, talvez não vai ser a minha cor, mas vai ser uma cor. Graças a Deus por isso temos uma cortina que nos protege do sol. É nesse tipo de espírito que o Senhor quer que nós tenhamos e é nesse espírito que diz que não fazemos as coisas por partidarismo, versículo 3, não por orgulho, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo, não tendo cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Mas este tipo de espírito é difícil de ter, por causa do nosso orgulho e do nosso pecado. Por isso, o apóstolo vai continuar e vai dar-nos para nós um exemplo. Um exemplo daquilo que é necessário para podermos viver à altura do Evangelho, àquilo que o Senhor tem para nós. E no versículo 5 ao 11 vai-nos apresentar esse exemplo para nós. Este é um dos textos mais centrais, eu diria profundos, de todo o Novo Testamento. Do versículo 5 até ao versículo 11. Eu creio que quando preguei lá em Linda Velha, usei pelo menos uns 45 minutos. Portanto, hoje vou pregar em 15. Também.
Por isso os irmãos de Samora sintam-se bem abençoados, só me vão ouvir 15 minutos, não é? Então, espero que aproveitem. Mas acima de tudo, eu espero que possamos ouvir nesta passagem qual é o exemplo para a nossa vida. O versículo 5 diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não o julgou como usurpação ser igual a Deus. Este texto vai-nos responder uma grande pergunta, uma pergunta que todos nós precisamos responder e muitas vezes procuramos responder. A pergunta é, afinal, quem é Jesus? Quem é este Jesus que nós falamos? Bem, em primeiro lugar, o texto nos apresenta quem é que ele era antes de encarnar e se tornar homem. Ele era, diz-nos aqui, Deus eterno. O verbo subsistir transmite-nos uma ideia de uma ação contínua, ou seja, a segunda pessoa da Trindade, que se tornou Jesus, não começou a ser Deus em algum momento da sua existência, mas ele sempre foi Deus. Esse é o seu estado, essa é a sua natureza, essa é a sua essência. E esta verdade é partilhada ao longo de todas as Escrituras. Por exemplo, naquele texto bem conhecido, João capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E continuando no texto, vai-nos apresentar que este Verbo se fez carne, e está-nos a falar acerca do Senhor Jesus Cristo. Ele sempre foi, sempre existiu como Deus. O versículo diz-nos aqui que ele subsistia em forma de Deus. Não é? E essa palavra é bem interessante. Ela é diferente de uma palavra que vai aparecer no versículo 7, quando diz que Jesus se tornou semelhante aos homens. A palavra forma expressa a natureza e o caráter do ser a que pertence. A segunda palavra, quando fala sobre ser semelhante ao homem, expressa uma aparência exterior. Ou seja, a segunda pessoa da Trindade, antes de encarnar, existia na forma de Deus. Ou seja, possuía a natureza, a essência e o caráter de Deus. Mas, quando encarnou e se tornou Jesus de Nazaré, ele tornou-se semelhante aos homens na sua aparência exterior. Mas então ele não era um homem igual aos outros homens. Sim, ele era plenamente homem, mas ele não era um homem igual aos outros homens. Porque todos os homens nasceram pecadores. E Jesus Cristo, ele era santo e perfeito. Ele era o Criador entre nós, a habitar entre nós. Por isso ele não usa propositadamente uma palavra para dizer que ele se tornou em forma de homem. Não. Porque ele era homem, mas ele é mais do que homem. Ele era Deus tomando a forma humana e sem pecado. O texto, as palavras são propositadas. Esta declaração e podemos encontrar em muitas passagens também. Não é? Colossenses capítulo 1, versículo 15, diz-nos também que este é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação, pois nele, outra vez repetindo João, foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Este versículo dá ênfase que a segunda pessoa da Trindade, antes de encarnar, não tinha apenas uma aparência de Deus, nem era um Deus, mas era Deus em sua plena e perfeita forma, na sua natureza, personalidade, essência e caráter. Ele era e é Deus. Mas começando na segunda parte do versículo 6, podemos ver em quem ele se tornou. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Não temos muito tempo para olhar para cada uma destas palavras, porque foram inspiradas pelo Espírito Santo e cada uma tem um significado precioso. Mas diz-nos outra vez que ele não teve por usurpação o ser igual a Deus, ou seja, reforça a sua perfeita divindade.
E quando diz que não julgou por usurpação o ser igual a Deus, literalmente, ele não julgou o ser igual a Deus como um prémio, como um direito que se devia agarrar com unhas e dentes e do qual não queria abdicar. Embora o que diz é que ele, tendo esse direito, porque ele era igual, ele era Deus, diz, embora tendo esse direito, a si mesmo se esvaziou. A si mesmo se esvaziou. E este é um conceito tremendo que é chamado de o autoesvaziamento da segunda pessoa da Trindade. Ele, sendo Deus, ilimitado no seu ser, poder, conhecimento, etc., de maneira a tornar-se homem, voluntariamente restringiu muitos dos seus atributos divinos incompatíveis com a limitação física e mental de um ser humano. Não é? E aí podemos pensar a sua omnipresença, omnisciência, poder, glória, imutabilidade, etc. Não é? Ele limitou todos esses atributos de maneira a caber num corpo humano, a nascer como um bebê. Nota aqui também que é repetida a mesma palavra que foi usada para a forma de Deus, mas diz agora que ele tomou a forma de servo. Não é? E isto é incrível. Se a primeira palavra, forma de Deus, indica que ele era plenamente Deus, esta palavra vem nos indicar que ele tornou-se plenamente servo, ou seja, a palavra é escravo. A segunda pessoa da Trindade, sendo plenamente Deus, tornou-se semelhante aos homens, não é? e assumiu com todo o seu ser, com todo o seu caráter, a posição e a essência de servo, de escravo. Foi em tudo submisso à vontade do Pai, que o levou até à cruz em nosso lugar, servindo-nos como nosso substituto. Era Deus, fez-se escravo. E esta foi a sua escolha, versículo 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. O versículo podia terminar, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte. Ponto. Mas acrescenta, e morte de cruz. Era a morte mais cruel daquele tempo, usada apenas para os piores criminosos. E Jesus, Deus Santo, diz aqui, fê-lo voluntariamente para tomar sobre si o nosso pecado e sofrer sobre si o castigo justo dos nossos pecados. Esta parte é difícil de entender. Dá para compreender que o Santo tenha levado sobre si a imundícia e o castigo do nosso pecado. Dá para entender a grandeza da humildade e da humilhação de Jesus ao permitir que as suas criaturas cuspissem na sua cara, lhe dessem bufetadas, chicoteassem, gozassem, colocassem uma coroa de espinhos e o crucificassem. Sem dizer uma palavra, sem se queixar, sem defender a sua justiça, sem amaldiçoar os que injustamente o maltratavam. Pode começar a entender agora o que é que Deus nos diz no versículo 3 a 5. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós mesmos, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Percebe o que Deus nos está a dizer? Qual o modelo de Deus para a nossa vida? Até que ponto deve ir a nossa humildade e o considerarmos os outros superiores a nós mesmos? Entende tudo o que nos é pedido? Se pudéssemos resumir, não é nada complicado. O que Ele nos pede é que sejamos como Jesus é. É isso. Seguirmos os passos do nosso Senhor e Salvador. Ele não nos pede mais do que aquilo que Ele próprio passou, do que aquilo que Ele próprio fez. Eu não sei se alguma vez já considerou que aquilo que Deus lhe pede é algo demasiado difícil, ou que é injusto demais para você o conseguir suportar.
Talvez quando pede para seres obediente aos teus pais, talvez vais pensar, mas isso é muito difícil. Perdoar um irmão pela 10ª vez é demais para si? Servir os outros, até aquele tal irmão arrogante, não é? É pedir demais? Não sei, se calhar eu só lá em Samora e na Velha não temos desses. Dar o seu dízimo de tudo o que o Senhor Deus lhe dá é difícil. Não sair para se embebedar com os teus amigos é pedir muito. Não namorar e casar com uma pessoa que não ama o Senhor é pedir-te demais. Não te envolveres num relacionamento sexual antes do casamento é difícil demais para ti. Sujeitar-se a um emprego de menor salário para não trabalhar no dia do Senhor é difícil demais. Exposto verbalmente a ser agredido por falar de Jesus é demasiado para ti? Abdicar da tua vontade, das tuas ideias ou preferências numa Assembleia da Igreja a favor da unidade da Igreja é pedir-te muito? O que o Senhor nos pede é difícil demais? Quando esse pensamento vier à nossa mente, irmãos, da próxima vez que considerarmos que o que o Senhor nos pede é algo difícil, que nos pede para abrirmos a mão de algo que nós valorizamos muito, talvez um desejo, talvez uma vontade, talvez um direito, ou até a nossa vida, eu queria exortar cada um de nós a voltarmos a este texto e lê-lo outra vez. Leia e medite em tudo o que Jesus abriu mão por si. Ele fê-lo voluntariamente, sacrificialmente, em amor e graça imerecidos. Irmãos, é exatamente isso que Ele nos pede. Esse é o significado das palavras de Jesus quando Ele nos diz: vem e segue-me. Vem e segue-me. Mas não desanimemos. Não é? Pois, tal como Jesus não permaneceu na sua humilhação, mas foi exaltado, nós também o seremos, pois seremos como Ele é, diz a palavra de Deus. Veja o versículo 9 a 11 para terminarmos. Pelo também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ao tornar-se homem, Jesus não perdeu a sua absoluta divindade. Ele manteve, ele só restringiu muitos dos seus atributos. Mas ele tornou-se diferente. Ele adquiriu uma nova natureza. Ele agora, por causa da sua humilhação, tornou-se em Deus homem. Plenamente Deus, plenamente homem. E a palavra de Deus nos diz que por causa disso, Ele é sumo sacerdote perfeito, que nos entende, que conhece as nossas fraquezas, que sabe as nossas dúvidas, que sabe o nosso sofrimento. Mas Ele foi homem sem pecado e por isso nos pode ajudar. Deus o exaltou sobremaneira, não é? Gosto dessa palavra. Diz que o Pai no grego é exaltou Jesus acima de tudo e de todos. E será diante da pessoa de Jesus glorificado, o Filho de Deus, o Filho do homem, que todo o joelho se dobrará em adoração e submissão, e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E esta é a tradução grega da palavra Yahvé. Deus. Ele sempre foi e sempre será Deus. E toda a gente terá que dobrar o seu joelho e reconhecer: é verdade. É verdade. Ele é Deus. É interessante que o nome Jesus, que está ligado à sua humilhação, a ter que se fazer homem como nós, o Pai exaltou acima de todos os nomes que há ou que haverá. Naquele dia, alguns terão de se ajoelhar em terror e desespero, pois durante a sua vida negaram Jesus. Para outros, e eu espero que seja o seu caso, será um momento de profunda alegria e celebração,
quando dobrarmos o nosso joelho e dissermos: sim, é verdade, tu és o Senhor. Mas até lá, irmãos, o Senhor chama-nos a seguir o seu exemplo, calçarmos os seus sapatos, a termos o mesmo sentimento, caráter e exemplo, para que o seu nome seja exaltado por meio da sua igreja, pela unidade, amor e humildade da sua igreja, para a glória de Deus Pai. Amém? Amém. Que Deus nos ajude. Vamos orar. Senhor, obrigado. Obrigado pela tua palavra, obrigado por nos chamares a ser como o Senhor Jesus Cristo é. Obrigado porque, pela tua graça, colocas sobre nós a justiça de Cristo, quando cremos nele como Senhor e Salvador da nossa vida. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito Santo que habita e trabalha em nós e nos transforma à imagem deste grande Senhor e Salvador. Ajuda-nos, Senhor Deus, a lembrar quem Ele é. Ajuda-nos a lembrar que, apesar de ser quem é, tudo o que abdicou em humildade, em sacrifício e amor, para se tornar o nosso Salvador e ocupar o nosso lugar naquela cruz do Calvário. Ajuda-nos, Senhor Deus, a guardar este pensamento, para que nos nossos relacionamentos uns com os outros possamos manifestar esta mesma humildade profunda, este amor sacrificial, uns para com os outros, para que a tua igreja seja unida, Senhor, para que a tua igreja possa refletir o caráter do seu Senhor e Salvador, para que os outros saibam quem Jesus é. Trabalha, Senhor Deus, em nós. O orgulho ainda é forte. Muitas das vezes queremos a nossa vontade. A nossa vontade. Mas, Senhor, seguindo os passos do nosso Senhor e Salvador, possamos dizer, Senhor, que não se faça a minha vontade, mas a tua. Pai, no mundo em que a tua igreja está tão repartida e partida, que possamos nos amar, servir uns aos outros em humildade, que sabendo que somos um só corpo, na verdade uma só igreja, porque cada um de nós tem um só Senhor e Salvador e o seu nome é Jesus Cristo. Senhor, aguardamos com expectativa aquele dia, mas hoje já nos declaramos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Obrigado pelos testemunhos que ouvimos nesta manhã. Obrigado, Senhor Deus, porque da sua boca já ouvimos este mesmo testemunho que toda a criação um dia terá que dar, que Jesus Cristo é o Senhor. Obrigado, Senhor, que o teu nome seja glorificado pela unidade da tua igreja, em nome de Cristo. Amém. Ora, então, vamos ficar de pé mais uma vez. Tenho a sensação de já ter dito isto várias vezes hoje, mais uma vez. E vamos louvar o nome do nosso bom Deus. Gasolina,
sei, temos algum anúncio antes? Então, pronto, nós vamos sair daqui agora e vamos nos direcionar ao local onde vão acontecer os batismos, ok? E vemos-nos lá. Às piscinas. É a primeira vez que eu estou na PV, portanto eu peço perdão.